trajetória ela sempre se deu junto com a música, né? Meu pai é músico, ele é músico autodidata, e eu acho que o músico, enquanto estudante de música, ele sempre está em busca do aperfeiçoamento e do autoconhecimento também. Eu tive essa vivência religiosa, né, na família, sempre tive, mas eu sempre senti falta de algo que me completasse nas minhas questões filosóficas. E eu comparo muito o percurso de um músico, né, de um estudante de música, com o percurso de um místico também. Então, assim, a minha chegada na Ordem Rosa Cruz foi uma procura, né? Eu estava à procura de algo que me respondesse essas perguntas que eu tinha. E foi uma coisa muito natural, porque eu não conhecia ninguém da Ordem, eu simplesmente fui procurando através de literaturas mesmo, na internet, materiais que eu tive acesso. E acabou que, em um certo momento, eu procurei a loja em si mesmo, o local, né? E aí tive esse primeiro contato, onde aqui eu cheguei, participei de uma meditação aberta, e foi uma coisa assim que me marcou desde o primeiro momento. Então, foi assim a minha chegada até a MORC. Eu sempre vi a música como a vida. E música e misticismo, para mim, é como se fosse a mesma essência em duas palavras, né? Porque a música, principalmente a forma como a Rosa Cruz trabalha com a música, é como se você visse o universo como uma grande orquestra, né? Você tem, vamos imaginar que seja um regente, né, uma mente superior, né, que ela ordena o início e a continuidade de tudo isso, né? Então, a música para mim ela tem um princípio muito profundo, né? Como eu falei, o músico enquanto estudante de música ele está em constante aperfeiçoamento, buscando esse aperfeiçoamento, esse autoconhecimento. É como um alquimista, né? Desde suas habilidades instrumentais, desde o seu conhecimento enquanto a performance, né? Então, nesse sentido, o músico está sempre procurando se entender, está sempre refletindo sobre ele mesmo. E eu acho que é uma prática que o místico também faz, né? Nesse sentido. Os objetivos, às vezes, podem ser diferentes e outras vezes não são os mesmos, né? Mas a música para mim é isso, é vida e é misticismo também. Eu vou me expressar numa palavra que chama-se construção. Eu construí, aprendi muita coisa aqui. Uma construção amorosa, gradativa de amizade aqui na Ordem Rosa Cruz. Fui aceita de braços abertos por todos. E aqui aprendi o que é amizade realmente. Amizade sincera, porque amizade, não sei se tem outra interpretação. Para mim, a amizade tem que ser sincera, lógico. E aqui eu convivi com pessoas e até hoje eu tenho admiração. Umas passaram pela transição, outras ainda estão aqui. Então aqui eu conheci Sergerina, muito minha amiga. Aqui eu conheci Teresa Gadelha e sua família. Aqui eu convivi com Tânia Galindo, depois, né? Com Dela Maria, outra pessoa também que eu quando cheguei aqui, eu creio que era mestre na época, era Valfrido Miranda. Outras pessoas também que me causou assim um bem-estar muito grande. E desse aprendizado amoroso, de amizade, de respeito, de admiração, pela sabedoria que cada um traz em seu coração, na sua alma. Então tudo isso, esse conjunto maravilhoso de elevação espiritual, para mim é a continuação da minha vida. Da minha família é a Ordem Rosa Cruz. Aqui eu aprendi o deslumbramento da convivência amorosa. O meu nascimento espiritual foi aqui. Na Ordem Rosa Cruz, na loja Recife. Para mim, hoje estar aqui, dando esse meu testemunho, com muita satisfação, repito muito, porque são palavras que existem dentro de mim, que eu alimento-as com muito amor, a satisfação, a honra, a dignidade de estar aqui presente, de assumir
vamos dizer assim, cargos dentro da Ordem Rosa Cruz. Eu fui mestre do capítulo Rosa Cruz com muita honra. Fui matre também. Tive outros também. Aqui também fui cantora também aqui. E com muita satisfação. É como eu digo, meu Deus, não tem outro termo. É uma satisfação muito grande e uma honra estar aqui. Eu nunca fui uma pessoa lá muito sociável e ela me ajudou nessa questão até certo ponto, até onde eu permiti que ela me ajudasse, né? Você vai estudando o material que você recebe em casa, as monografias, e desse material você vai refletindo, as respostas não vêm de imediato, e eles me ajudaram nesse sentido, a ser um pouco mais delicado, mais sutil, mais paciente. Muitas vezes eu não interajo com as pessoas, eu me sento no sofá ou sento ali fora e abro o portão para as pessoas, mas quando eu me sinto no sofá e escuto as pessoas sorrindo, as pessoas conversando, o Frater Nilson ajudando a Soronaí, deixando ela mais confortável, isso faz com que eu me sinta em casa e bastante confortável. É um ambiente agradável e eu sempre me lembro, chegar aqui na loja, sempre me lembra o dia da minha iniciação no primeiro grau. E é reconfortante e extremamente feliz lembrar desse momento. A iniciação no primeiro grau é algo que, toda vez que eu me lembro, eu me emociono bastante. Eu tinha uma expectativa muito grande para essa iniciação, de tanto que eu já tinha escutado os fratres e sorores falando. E eu me lembro bem do dia, eu vim de carona para a loja, bem cedo, com o Frater Vigílio, Sora Clarinha e outras pessoas, eu não me lembro quem mais estava no carro, e era um clima bem feliz, eu estava numa expectativa muito grande. E quando eu passei pela iniciação, na verdade, eu me perguntava a todo instante, e em determinado momento também, se eu era realmente digno. Então eu quase dei um passo para trás, mas eu fui em frente e foi incrível, foi uma experiência que me marcou demais, foi uma experiência que me mudou. Depois da iniciação do primeiro grau, eu entrei cada vez mais e mais para a ordem e tive essa necessidade de servir. Isso me fazia bem, me fazia feliz e superou todas as expectativas que eu tinha. Eu gosto das funções que eu atuei, de guardião interno, guardião externo, algumas substituições que eu realizei. E um dos que eu gosto bastante também é a meditação aberta. De realizar isso e ajudar também como um dia eu fui ajudado, né? Eu frequentei bastante a meditação aberta enquanto não membro e é uma forma de me doar e de agradecer aos que fizeram isso comigo. Fizeram tanto por mim que eu também quero passar um pouco adiante disso que eu recebi.
A princípio, foi meu pai que nos trouxe de alguma maneira. Ele vinha, frequentava só. Foi tempo que Maria Aparecida, minha irmã, ela nasceu e ele já frequentava. E ela cresceu e cresceu aqui na ordem. Ela pequenininha vinha com ele. A princípio eram eles dois que vinham, mas depois minha mãe veio, como eu e minhas outras irmãs. E assim, houve um tempo que Maria Aparecida, ela se tornou mais frequente do que nós. Nós viríamos apenas para ajudar minha mãe, como ela era ligada na comissão social, da comissão dos eventos e tudo mais, aí ela vinha e ajudava e fazia também, que ela sempre foi de fazer bolo, tudo, e participava. No caso, era quando eu vinha. O tempo passou, Maria Aparecida tornou-se columba, eu já não frequentava, já não vinha, já tinha outros pensamentos, já não frequentava. Mas o tempo passou, tive filhos, me casei, tive filhos e tive vontade de trazê-las. E no tempo era a Ordem Juvenil, que no caso eu frequentei com minhas filhas, uma de 3 anos, outra de 6 anos. E frequentamos um bom tempo, tornaram-se columba, que eu até ficava triste quando alguém perguntava, logo no começo, quando a gente chegou, se a minha mais velha seria columba, e ela dizia que não, mas aí o tempo passou, ela amadureceu e no tempo certo de ser columba ela foi e cumpriu seu tempo. Foi tempo que a outra também, acompanhando o que a outra fazia, também ingressou a ser columba. E assim, nesse meio tempo também me tornei neófita, né? Comecei me filiei aqui à ordem e assim, satisfação. É ímpar aqui a ordem, é coisa muito boa, de pessoas boas, de bons sentimentos. Eu só tenho gratidão aqui com a ordem. E me sinto até saudosa, porque foram bons momentos que a gente passou. Claro que vim, a princípio, quando eu trago elas, para elas iniciarem aqui a caminhada de ser Rosa Cruz, participar da Ordem Juvenil também. Foi missão cumprida, mas que fica aquele gostinho de quero mais. E a vida já mudou, já é outro momento, mas é aquela coisa boa, aquela gostosura que ficou. Muito bom, muito bom. Para ser reconhecido, tem que apresentar a identidadezinha lá, o seu cartão. Não é essa a identidade que eu estou falando. Eu estou falando da verdadeira identidade. A verdadeira identidade, a identidade do eu. E essa identidade, ela é buscada dentro de nós, porque nós somos orientados e nós temos provas cabais de que tudo o que nós precisamos aprender não está no externo, está dentro de nós mesmos. E se nós não acreditarmos no nosso mestre interior, nós ficaremos ouvindo aí, cada um criando suas religiões aí. A maioria do ser humano, por desconhecer e não admitir que através da espiritualidade, através do autoconhecimento, buscando no seu mestre interior toda
todo o conhecimento que ele precisa está dentro dele. E nós precisamos dar atenção, por mínima que fosse, para o nosso coração. Nós temos a nossa mente para raciocinar. Nós temos a nossa alma para nos defender. Nós temos o coração, que é o centro, a casa, a morada do Cristo, a morada de Deus. E buscar, através do estudo, através das práticas ensinadas, por exemplo, não só em outras organizações, em outras caminhadas, possa usar esse material para a sua evolução. Precisava de uma coisa que eu me fizesse bem e que me melhorasse. E a Rosa Cruz me melhorou. Então, um pouquinho melhor do que eu era. Também gostava de dançar, mas não vivia dançando. Então, eu procurei a parte espiritual. E me dei muito bem. Fui a muitas convenções. Encontrei Maria Moura. Uma vez ela me perguntou: por que você está me perseguindo? Eu estava em Manaus quando ela desceu do bastidor. Eu digo: eu acho que não sou eu que estou lhe perseguindo, é você que está me perseguindo. Você me encontrou aqui e vai me encontrar em Belém. Que eu a encontrei aqui, em Fortaleza, em Belém, em Manaus, no Rio de Janeiro, em São Paulo. No Rio não, em São Paulo. Acho que é uma boa coisa ser Rosa Cruz. Porque a gente... Olha, desde 71 que eu moro sozinha. E se eu não tivesse se eu não fosse Rosa Cruz, eu não sei se eu ia aguentar. Foi o fato de ser Rosa Cruz, de conseguir me recolher dentro de mim mesmo, que eu consegui vencer tudo isso. Tendo alguma experiência no universo científico, sendo ele nas engenharias, começar a estudar os assuntos da ordem e as monografias foi complementante. As coisas se juntaram, porque parecia no começo algo um pouco distante, que tivesse num universo completamente separado, ou que os conhecimentos eles não fossem se juntar, mas a partir dos estudos e a partir das mentes que passaram por aqui, foi possível ver que as coisas elas andam muito juntas. Desde sempre a ciência ela vem de uma inspiração interior que as pessoas buscam dentro do seu interior para resolver as questões. E depois que descobri que todos os grandes filósofos, os grandes matemáticos, os grandes engenheiros eram místicos, caramba, isso foi uma inspiração para continuar estudando as duas partes. Seja a parte espiritual, seja a parte científica, elas se integram muito bem e facilitou a caminhada.
de certa forma, que tem um aporte para observar pessoas que passaram pelo caminho, porque às vezes eu sinto dificuldade em estudar a parte científica e às vezes vem um sentimento de desistência. A academia científica hoje está perdendo forças e a ordem, ela presta serviços dentro da academia. Se os núcleos da parte científica estão se soltando ou se perdendo um pouco, a Ordem Rosa Cruz ela tenta unificar, tenta manter as pessoas estudando e as coisas andam bem juntas. As duas partes estão complementadas. O tempo é algo que modifica tudo. E uma organização ter passado no teste do tempo é algo que devemos a todos vocês que contribuíram e que passaram até alguns riscos de vida nas situações e alguns dilemas para serem superados, e que isso foi possível através de vocês, que nos auxiliaram, que mantiveram, que não duvidaram, mas que sim, questionaram o que estava sendo dito e o que estava sendo posto para fazer as mudanças necessárias e que estivéssemos aqui hoje, com mais chances, com mais oportunidades, com mais vias. Então, muito obrigado a todos aqueles que se dedicaram. Gratidão de coração a todos aqueles que fizeram registros, que deixaram guardados, e principalmente aqueles que tiveram coragem de mudar os paradigmas de como o ensinamento estava sendo passado. De não apenas ser conversado, como também postado, postulado e compartilhado através da ferramenta que é a internet. Imagina, a internet! Isso não tinha, né? Então, hoje em dia é muito mais fácil, e muito obrigado a todos aqueles que auxiliaram.